Olá, povo de Deus, sexta-feira, 26 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. Nossa reflexão de hoje é a partir de Atos 13, de 26 a 33, João 14, de 1 a 6. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém e seus chefes não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galileia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso, nós vos anunciamos este evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. É bom ressaltarmos que o ambiente que Paulo sempre usa para seus discursos é a sinagoga. Isto nos mostra que os primeiros não tinham a intenção de fundar algo diferente. Neste tempo, sinagoga e casas dos cristãos se constituíam no lugar próprio do anúncio da Boa Nova. Uma das primeiras atitudes do apóstolo ao chegar em uma cidade era procurar uma sinagoga. Esse comportamento somente será mudado depois da expulsão dos cristãos do mundo religioso judaico. Temos hoje a segunda parte do discurso de Paulo em Antioquia da Psídia. Trata-se de mostrar que Jesus é o descendente de Davi prometido e esperado, comprovado na sua morte, ressurreição e exaltação como Messias. Toda a história das promessas e das preparações culmina no tempo atual. Agora para nós veio a mensagem da salvação. Entre todos os momentos da história, Deus escolheu o tempo atual. É agora o tempo da salvação. Tal mensagem desemboca naturalmente numa forte exortação. No seu discurso, Paulo faz uma síntese bem realista que culmina na acusação mais forte. Os judeus matam Jesus e Deus lhe restitui a vida. As aparições de Jesus são a base do testemunho dos apóstolos, pois os 12 foram ao mesmo tempo testemunhas de tudo que Jesus fez e disse na Galileia antes de sua paixão e testemunhas da ressurreição pelas aparições. Segundo Lucas, Jesus apareceu oficialmente aos 12 e somente os 12 são testemunhas oficiais da ressurreição. Ainda segundo Lucas, Paulo não foi testemunha da ressurreição e a visão perto de Damasco não teve valor de aparição. O testemunho dos 12 é o elemento final da ressurreição de Jesus. Sem o testemunho, a ressurreição não salvaria o povo. Seguimos com a leitura da segunda parte dos Atos dos Apóstolos e daqui para frente podemos dizer que são atos de Paulo. O cristianismo deve a Paulo as suas bases, revelando que Deus se serve de quem a gente menos espera para fazer cumprir seu plano de salvação. João 14, de 1 a 6, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar,
voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como poderíamos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A perturbação que acomete os seus discípulos por causa da sua partida já tinha sido de Jesus, que também estava perturbado ao encarar a própria morte. O que se dizia é que a morte pertencia ao âmbito de Satanás. Levar Jesus à morte será o ato final de hostilidade por parte do mundo e de Satanás, seu príncipe. E a morte de Jesus estabelecera uma hostilidade implacável entre o mundo e os discípulos que seguem a Jesus. Está aí a raiz da perturbação dos discípulos. Jesus, profundamente consciente disso, procura acalmá-los. A casa do Pai deve ser entendida como céu. O fato de serem muitas moradas é apenas uma metáfora que simboliza que a tenda do Senhor é bastante ampla. Assim como Deus caminhou na frente do povo para escolher um lugar para eles, Jesus vai também à frente para preparar um espaço para nós na casa do Pai. Todas as vezes que o tema da escatologia, fim dos tempos, ou da parousia, a segunda vinda do Cristo, aparecem na vida dos primeiros cristãos, suscitam um sentimento de angústia e esperança mesclados. No Evangelho de hoje, Jesus quer que a esperança supere o medo. Jesus já afirmou que ele era o caminho, portanto, se supunha que seus discípulos soubessem para onde ele iria. Voltar ao Pai é também um tema bastante recorrente de Jesus com seus mais próximos. É claro que eles não conseguiam entender com profundidade todas as afirmações de Jesus. Por isso, Jesus mesmo já lhes havia dito também que muita coisa seria esclarecida somente na vinda do Espírito Santo. Mas ainda assim, Jesus vai dando esperanças aos seus discípulos e fazendo afirmações que eles entenderão mais tarde. Assim ele lhes diz: eu e o Pai viveremos naqueles que nos amam e guardam nossas palavras. Não se trata de uma manifestação espetacular, mas de uma manifestação captada pela fé através do Espírito. Mais difícil é a afirmação de que ele se constitui em caminho único para chegar até o Pai. Numa perspectiva macroecumênica, essa fala precisa ser bem situada, pois será que somente em Jesus está a salvação? Sabemos que no mundo os cristãos se constituem em 31,5%. Portanto, se lermos de maneira fundamentalista essa afirmação, teríamos que concluir que quase 70% da população mundial está condenada. Portanto, podemos privilegiar o caminho cristão, mas nunca o tratarmos de forma exclusivista. Deus Pai tem muitos outros modos de nos salvar. E entende-se no contexto de João que havia motivos para destacar o caminho cristão frente a um judaísmo violento e excludente. Porém, tirar o texto deste contexto e generalizá-lo é perigoso e acaba por trair a verdade de Jesus que veio para todos. Assumir Jesus como caminho é bem mais amplo que engajar-se em qualquer denominação que se diz cristã. É muito mais viver e testemunhar os valores do projeto
de Jesus. O amor, a paz, a justiça, a ética, é viver e anunciar uma sociedade sem preconceitos. Está lançado o desafio, tornar o reino anunciado por Jesus muito próximo de nós, como meta e caminho a ser trilhado já nesta vida. Um beijo no seu coração.